Olá, estamos aí falando sobre energia elétrica no Brasil e a gente vai dar uma olhadinha como a energia elétrica é produzida nesse país e como ela é ofertada. A primeira coisa que a gente tira desse assunto é que o Brasil, na média, ele gera energia elétrica com muito mais fontes renováveis do que o resto do mundo. Você está vendo aqui que 83,3% da nossa matriz elétrica provém de fontes renováveis. No mundo, a média é de 24%. Então, nesse aspecto, o Brasil está muito acima dos demais. Mas, além de observar isso, eu gostaria de te mostrar também que o Brasil ele tem essa tradição de produzir eletricidade a partir de fontes renováveis. Esse gráfico mostra que as fontes renováveis caíram um pouco a participação na geração de eletricidade por volta de 2013 e 2014, mas se manteve sempre acima de 70% da eletricidade brasileira. Então, essa é a primeira conclusão que a gente tira dessa aula. A nossa energia elétrica geralmente vem de fontes renováveis. E quais são as fontes que geram eletricidade nesse país? Aí são várias. Se você se lembrar da nossa aula sobre o mundo, a principal fonte era o carvão, a segunda era o gás. No Brasil as coisas são diferentes. A primeira fonte é a hidráulica. Mais de 60% da eletricidade gerada no país vem de fonte hidráulica. Se eu voltasse a alguns anos, 20, 30 anos, esse percentual chegaria próximo a 90%. Nos últimos anos surgiram outras fontes que também chamaram a atenção. Essa tabela é enorme, ela mostra aí todas as outras fontes principais. A gente não precisa de comentar uma por uma, eu acho que fica até exagerado. O que eu chamo a atenção nessa tabela é o seguinte: a hidráulica disparada lá em cima. Então, aula de energia elétrica no Brasil é quase que uma aula sobre hidroelétricas. Mas tem essas três fontes que estão ali coladinhas na hidráulica e que chegam próximas a 30% da nossa matriz elétrica, e elas vêm ganhando força, vêm ganhando peso, que essas também merecem a sua atenção. É o gás natural, é a biomassa, principalmente a biomassa relacionada à cana-de-açúcar, a queima do bagaço da cana, e a energia eólica. Essas três vêm ganhando muita força, principalmente a energia eólica convertida em eletricidade. Então fique esperto com essas três. A gente vai ter que falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, quando observar as usinas brasileiras, que não são só hidroelétricas, são também térmicas, que queimam gás, que queimam biomassa, e também são usinas eólicas. Então até agora você concluiu que o Brasil gera muita energia de fonte renovável, principalmente hidráulica. Esse gráfico aqui também é bem interessante, ele mostra de que regiões do Brasil vem a energia elétrica, quais são as regiões que mais geram energia elétrica. O Sudeste está em primeiro lugar, não é novidade para ninguém, o Sudeste é uma região que tem características de relevo e de hidrografia que facilitam a geração de energia elétrica. E o Sudeste também é um grande consumidor. O Sul é a segunda região mais bem colocada aí nesse gráfico. Então, mais ou menos metade da energia elétrica brasileira vem do Sul e do Sudeste. O que chama muita atenção é o Norte. O Norte, quando a gente compara com o Brasil em termos econômicos, geralmente aparece ali com seus 4, 5% de peso. Aqui ele aparece com quase 20% da geração de energia elétrica do Brasil. Já é um indicativo de que a região norte, onde existe a Amazônia, não é uma região plana, que você tinha essa noção há muito tempo atrás. É uma região onde existem possibilidades de exploração de energia hidráulica. E está aumentando essa exploração. Então o norte está com 18% da geração de eletricidade do Brasil. Então o norte tem um peso aí nessa aula. Tá? Vamos seguir em frente. Agora eu mostro aquilo que a gente chama de matriz elétrica brasileira, pelo menos a empresa de pesquisa energética chama assim, que é a oferta de energia elétrica de acordo com as fontes. E é um dado que lembra muito a geração de energia. Geração, oferta, são coisas muito próximas, muito parecidas, os valores variam muito pouco. Então você vai reparar o seguinte, que o Brasil em 2018 ofertou mais de 600 gigawatt-hora de energia. E desses mais de 600, mais de 400 energia hidráulica. Depois vem gás, biomassa e eólica.
É aquilo que a gente já tinha visto na geração de energia. Por que eu enfatizo tanto isso? Gás, biomassa e eólica. Essa tabela é de 2018, foi a tabela mais atualizada que eu consegui. Às vezes o vestibular vai pegar uma tabela de 2016. Quem sabe eles não conseguem uma coisa um pouquinho mais atualizada de 2019. E essas três fontes que estão na sequência da hidráulica, elas podem variar no ranking. Tudo indica que daqui a 2 ou 3 anos a eólica já chegue à segunda colocação. Então fique esperto, não precisa estar nessa ordem exatamente, gás, biomassa, eólica. Pode aparecer biomassa, gás, eólica, gás, biomassa. E as outras fontes, elas têm um peso muito pequeno. Você observa ali o carvão mineral, 3,2% da oferta de energia elétrica no Brasil. E muito concentrado na região sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Energia nuclear, você sabe que o Brasil tem 2 usinas nucleares, as 2 no Rio de Janeiro. Quando eu falo em energia gerada por derivados de petróleo, energia elétrica, claro, eu estou me lembrando principalmente da Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira, onde existe um isolamento de algumas comunidades, e o ideal é a queima dos derivados de petróleo em usinas termoelétricas, próximas a esse consumo. É um tipo de energia elétrica muito cara e, convenhamos, não é renovável, polui, mas para uma comunidade isolada no meio da Amazônia talvez seja o que sirva. E a energia solar convertida em eletricidade, você vê aqui nessa tabela que é muito pouco ainda. Isso vai se expandir bastante e, por enquanto, na região Nordeste principalmente. Tá? Vamos dar uma olhada em mais um dado nessa aula sobre matriz elétrica brasileira. Esse é o gráfico da matriz elétrica. O pessoal gosta muito de usar esse gráfico setorizado. E você vê ali o peso da energia hidráulica, 66% da geração de eletricidade no Brasil, e as outras fontes. Por isso que a gente costuma dizer que essa aula é uma aula de hidroelétricas quase. Mas, daqui a alguns anos, talvez não seja mais uma mera aula de hidroelétricas. Porque se você observar esse gráfico, ele mostra o quê? Que em 2014, quando foi feito esse gráfico, 132 gigawatt de capacidade da geração de todas as usinas de geração de eletricidade no Brasil, sejam elas hidráulicas, térmicas, eólicas. E você vê que a faixa das usinas hidrelétricas era enorme, então o peso das usinas hidrelétricas é enorme. Esse gráfico ele vai até 2024, uma previsão que eu acho cabível, porque está próximo. E nessa previsão você vai ver que aumenta um pouco a capacidade da geração de energia hidrelétrica, aumenta um pouco da geração térmica, as termoelétricas, e aumenta muito, mais do que dobra, a geração de outras fontes renováveis. E quem são essas outras fontes renováveis? Eólica, solar. Então existe essa previsão para curto prazo de que a eólica e a solar subam bastante naquele ranking da matriz elétrica brasileira. Bom, para fechar essa aula, te falei de geração, te falei de oferta e agora a gente fala sobre o consumo de energia. Quem mais consome energia elétrica? Indústria, residências. Repare que ali tem um terceiro colocado que são as perdas. Existe muita perda de eletricidade, geralmente provocada pelo calor. Quando as linhas de transmissão se aquecem, aquilo acaba perdendo energia elétrica. Mas o interessante é observar que a indústria e as residências são os que mais consomem. Aí depois que vem o setor comercial. O setor de transportes também aparece com destaque mais negativo. Ele praticamente não consome energia elétrica no Brasil. Você vai lembrar de alguns trens, você vai lembrar de um ou outro carro elétrico que tem por aí, mas os transportes consomem geralmente combustíveis fósseis. E agora, para fechar de vez, um quadrinho, um comparativo entre a matriz energética brasileira e a matriz elétrica brasileira. Matriz energética, que foi o nosso assunto das aulas anteriores, e a matriz elétrica, que a gente está trabalhando desde a semana passada. Quando eu falo na matriz energética brasileira, eu me lembro que a oferta de energia no Brasil é dada principalmente por petróleo. Depois vem os derivados de cana e a energia hidráulica e o gás natural eu coloquei em terceiro colocado porque é muito próximo o valor.
hidráulica e gás natural são coisas muito próximas no Brasil em termos de geração de energia de modo geral. Só que na aula de hoje a gente está falando de matriz elétrica. E quando eu olho para a matriz elétrica, o primeiro colocado disparado é a fonte hidráulica. Só a matriz elétrica. E em segundo lugar vem gás, biomassa e eólica, que estão muito próximos no ranking. Então é bom colocar os dois como um segundo colocado empatado. Bom, então a gente tem energia elétrica vinda principalmente de fonte hidráulica, mas a energia de modo geral no Brasil é muito mais proveniente do petróleo. Além da oferta tem o consumo. Quando eu falo em matriz energética, quem mais consome são os transportes. Depois vem a indústria. Já em termos de eletricidade, quem mais consome eletricidade no Brasil na nossa matriz elétrica é também a indústria, que aparece com força ali na matriz energética, mas agora em primeiro lugar, e depois as residências. Em quarto lugar, o comercial. Tá bom? Então não me confunda matriz energética com matriz elétrica. Valeu, gente! Daqui a pouco estamos de volta falando mais um pouquinho de eletricidade para vocês.